O filme da Supergirl já está chegando e todo mundo sabe que ele é baseado na HQ Supergirl, a Mulher do Amanhã. E galera, essa HQ ela é lindíssima. Então por isso que a gente vai trazer uma análise aqui para saber o que o filme vai se inspirar em relação a essa história em quadrinho. Eu sou o Vitor. E eu sou o Henrique e você está no seu Refúgio Nerd. Supergirl, Mulher do Amanhã, não é só mais uma HQ da DC. Ela é um tipo de história que redefine um personagem e que agora vai ser base do segundo grande filme do novo universo da DC. Mas antes de falar do filme, a gente precisa falar de onde tudo começou, nos quadrinhos. Porque essa história, ela merece toda a atenção possível. Mulher do Amanhã é uma minissérie limitada em 8 edições escrita pelo Tom King e com a arte espetacular de Wilkes Evely. Ela foi publicada entre 2021 e 2022 pela DC Comics. Ela rapidamente se tornou um dos trabalhos mais celebrados de ambos os criadores. O Tom King, ele é o cara por trás de histórias aclamadas, como Batman, Eu Sou Gotham, Visão e o Senhor Milagre. Ele tem um talento muito específico, ele gosta de pegar personagens que a gente acha que já conhece de cor e ele mostra que eles são muito mais complexos do que a gente imagina. E foi exatamente isso que ele fez aqui. A Kara Zor-El, a Supergirl, sempre viveu na sombra do primo, mas essa história existe para dizer, chega disso. Ela tem a sua própria dor, sua própria força e a sua própria história. Cara, e Wilkes Evely, a artista, é igualmente fundamental. As páginas dela têm uma beleza quase irreal. Cara, planetas alienígenas, criaturas cósmicas, batalhas épicas, tudo com uma elegância que parece até pintura. Ela elevou cada cena que o Tom King escreveu. É muito louco quando as personagens vão de um planeta para o outro e aquele cenário, ele é muito bem desenhado e construído, né, velho? As cores, acho incrível as cores. Demais, demais. As cores também são ótimas. E, cara, de verdade, as splash pages, quando aquelas páginas duplas assim, nossa senhora, cada página incrível. Nossa, vale muito a pena, só pelas imagens, de verdade. Para entender por que essa história é tão poderosa, você precisa entender quem é Kara Zor-El. O Superman, o Clark Kent, ele saiu de Krypton ainda bebê. Ele nunca se lembrou de nada, nunca viu o planeta explodir, nunca conheceu os pais de verdade. E pra ele, a Terra sempre foi o seu lar. A Kara era uma adolescente quando o Krypton foi destruído. Ela viu tudo, sentiu os tremores enquanto voltava da escola, viu conhecidos morrendo nas ruas, viu Argo City se separar do planeta antes da explosão final. Ela lembra de cada detalhe daquela perda, mano. Imagina você carregar essas lembranças com você. E a história, ela começa exatamente nessa ferida, né? A Kara vai até um planeta distante com um sol vermelho, né, um lugar onde ela não tem poderes, para comemorar seu aniversário de 21 anos. Aí, por quê, né? Por que lá? Por que nesse planeta que tem sol vermelho? Porque lá ela consegue beber e ficar bêbada, ficar maluca. Na Terra, seus poderes não deixam o álcool funcionar. E ela precisava de uma noite só pra si. E ela foi lá com o nosso queridinho Krypto, o Supercão. Porque com ele por perto, ela não se sente sozinha. Nesse mesmo bar, numa noite que deveria ser tranquila, uma menina chamada Ruth está tentando contratar um mercenário. Ela tá indo atrás de um mercenário porque o pai dela foi morto por um homem chamado Crane das Colinas Amarelas. Um agente do rei que visitou a fazenda deles, ficou para a noite e na manhã seguinte matou o pai dela porque ele não riu de uma piada. Uma morte completamente fútil. Ruth pegou a espada que Crane deixou cravada no corpo do pai e foi embora para a cidade para procurar a vingança. O mercenário que ela tentou contratar roubou a espada dela. E a Supergirl, bêbada, numa mesa próxima, viu tudo, parou o homem, desmaiou ele, deu um pau nele, devolveu a espada pra menina e acabou desmaiando. Desmaiando de cachaça, né, velho? Com certeza. Acordou com uma ressaca fudida, uma ressaca kryptoniana fudida, filho. E na manhã seguinte, ainda com aquela ressaca, a Kara recusa ajudar a Ruth. Ela tem responsabilidades, tem um primo famoso para não envergonhar e tem uma vida na Terra. Mas então Crane aparece. Cara, e quando ele aparece é muito louco, porque ele começa a tirar flecha na cara, que sem poderes, né, sob o sol vermelho, é atingida e fica ferida. O Krypto, então, para tentar proteger ela,
avança e infelizmente é atingido também. A cara fica meio puta, muito puta na real com isso, e com a força de vontade dela, ela, cara, consegue afugentar os caras. Derruba um, só que o Crane, ele acaba entrando na nave da cara, que tinha deixado lá programado o piloto automático pra ela decolar. E aí quando ele entra, cara, a nave acaba decolando automaticamente. E ele foge, né? Filho da puta. O Crypto, mano, eu odeio quando mexe com os dogs, cara. É verdade. Mano, o Krypton podia ter explodido mesmo. Agora dá a flechada no cachorro. Aí é sacanagem, pô. Aí passaram dos limites. Mano, o cachorrinho lá, velho, o Crypto, porra, caiu lá envenenado, mano, mó dó. E o único jeito de salvar ele era encontrar o veneno original. O veneno que estava com o maldito Crane. E por isso, o cara aceitou o contrato da Root. Não por justiça, nem heroísmo, mas pelo Crypto. Já que o Crane roubou a nave da Supergirl, elas embarcam num ônibus espacial, meio que um transporte público ali, interestelar, né? Que na verdade é o transporte mais barato da galáxia. E elas seguem em direção a um planeta com um sol amarelo para que Kara consiga recuperar os seus poderes. E no caminho, a história já começa a mostrar a sua alma. A Supergirl ensina a Root a lavar as mãos, porque essa era uma tradição que ela não possuía. E é muito bonitinha essa cena dela ensinando, porque ali meio que começa a conexão entre as duas, sabe? Parece até que ela começa a enxergar a Root como uma irmãzinha mais nova, cara. Eu meio que tive essa sensação. Cuidando dela, né? Exato. Aí apareceram também alguns seres, né, no decorrer dessa jornada, como por exemplo, um dragão cósmico muito louco lá, que como a Kara ainda estava enfraquecida, ela tomou Reds, que eram cápsulas de kryptonita vermelha, que quando o kryptoniano toma, eles meio que se transformam, eles ficam, sei lá, mano, eles formam uns 500 de aura, mais ou menos. E aí ela conseguiu derrotar esse dragão gigante que atacou a nave. Muito, muito legal também. Muito bonito, viu? A arte desse momento aí é... sensacional. Meu Deus do céu. E vale dizer aqui que a narração dessa história vem toda da Root, que observa tudo, registrando, processando e tentando entender que tipo de ser é essa mulher loira que acabou de entrar na sua vida. E a primeira parada delas foi o planeta Coron. E já com os poderes de volta, a Kara começa a investigar o paradeiro de Crane. E o rastro leva até uma cidade que se chama Maple. E lá elas descobrem o pior. Por quê? Ela percebe ali que todo mundo da cidade é uma espécie de alienígena azul. Então ali ela já descarta que o Crane já não está mais ali e continua sua investigação para ver qual rumo que ela vai tomar. Só que existe meio que uma pulguinha atrás da orelha, porque além das pessoas serem azuis, ela vê que em algum momento existiram pessoas roxas, né? Existiam os azuis e os roxos. Até que o momento que ela vai se hospedar no hotel, ela vê onde tem uma lista de roxo e uma lista de azul. E ela pergunta: por que roxo? Faz tempo que ninguém assina na parte do roxo aqui, só tem azul, só hospeda a gente azul aqui. Sim. E aí a funcionária lá deu um chega pra lá nela, enfim. E tem uma parte também muito interessante, que ela vai num bar. Sim. E aí ela encontra uma placa que tava meio rasurada, só que com a visão de raio-x, ela consegue ver que atrás da rasura tava falando: proibido a entrada de roxos. Então chega um momento que a gente descobre que a população azul pediu para que os bandoleiros de Barbond massacrassem a população roxa, mano. Um extermínio mesmo, um genocídio ali da raça, velho. Pela diferença de raça, da cor da pele. E a gente acaba descobrindo também que o Crane se juntou a esses mercenários do caralho aí. E o Crane, ele não era só mais um assassino solitário. Ele havia encontrado uma família de monstros. E a Kara também, ela descobre que esses monstros, né, junto com o Crane, saem pela galáxia aí, dizimando raças conforme os planetas aí. E a jornada delas fica assim, então. Elas vão chegando no planeta, só que, putz, sempre chegam tarde demais, sempre encontrando apenas o que restou dele, porque os bandoleiros haviam chegado anteriormente. Quando elas finalmente se aproximam de Crane, ele usa uma arma que ninguém esperava, que é o Globo de Mordor, um artefato mágico tão raro
que para ser criado exige o sacrifício de milhares de pessoas. Krem tinha exatamente o histórico necessário para fabricar um. Pegando a Kara e a Root de surpresa, o globo as teleportou para Barrington, um planeta construído justamente para matar o Superman, com um sol verde, kryptonita pura irradiando do céu, um lugar cheio de monstros pré-históricos. O Superman, ele ficou 45 minutos lá e precisou ser resgatado pela Liga da Justiça. E, cara, ele descreveu como a coisa mais dolorosa que já viveu, assim, o mais próximo da morte. E a Kara ficou 10 horas lá. Sofrendo pra caralho. Muito. Enquanto a Kara tava lá esperando anoitecer para ela se recuperar minimamente, a Root precisou defendê-la dos dinossauros alienígenas ali, enquanto a Kara tava lá estirada no chão sem se mover. Então a gente vê ali que a Root ainda tem uma chama ali de coragem e a gente vê o que a Kara é capaz de suportar. Ela é uma mulher muito forte, não só literalmente. Caralho, feminista, hein, viado? Vambora, porra! Aí. Escapando de Baratheon, a caminho do próximo confronto, acontece um dos momentos mais bonitos de toda a série. A Kara conta a Root a história da destruição de Krypton, do jeito dela, com detalhes que nenhum livro da história do Superman vai ter. Ela comentou, né, que ela quase não sobreviveu ao último encontro com Krem e que se no próximo encontro ela não sobrevivesse, ela queria que a Root pelo menos soubesse da história de Krypton. Ela fala que lembra dos temores chegando quando ela voltava da escola, do comerciante que ela conhecia sangrando na calçada, do carrinho de bebê tombado, vazio, de Argo City se desprendendo antes de tudo acabar. Não é a origem épica dos filmes, é a lembrança de uma adolescente que perdeu tudo num dia que começou como qualquer outro. No segundo encontro com Krem, ele joga outro globo, mas dessa vez a Kara tinha um plano e um aliado inesperado, Comet, o super cavalo, um ser lendário que viveu séculos. Os dois correram pelos cosmos, chegando até o limite do universo, literalmente, onde o Big Bang ainda não havia chegado e a magia simplesmente não existe. Então, quando eles chegaram lá, o globo se desfez. Mas a batalha final com os bandoleiros foi brutal. A Kara foi capturada, enfraquecida por Kryptonita e quase foi morta. Nos 45 do segundo tempo, o Comet voou para salvá-la, só que acabou morrendo no processo, transformando-se em uma forma humana durante os seus últimos suspiros. Só então a Kara descobriu que ele havia sido um homem amaldiçoado. E aí chegou o momento que toda a série construiu. Enquanto a Kara tava lá, né, sozinha, apanhando com o Comet, a Root ficou sozinha com o Krem. Ela libertou ele, que tava amarrado, conseguiu vencer ele, conseguiu detê-lo, tinha uma espada, ela tinha a chance que passou a série inteira esperando. Só que ela não conseguiu matar o homem. A Kara, então, ela chega carregando o Comet em versão humana, claro, né? As duas, então, se olham, tomam uma decisão juntas de não matar o Krem. Elas mandaram o Krem para a Zona Fantasma. E ele ficou lá 300 anos como espectro, sem corpo, sem escape, meio que retomando, confrontando o que ele havia feito com o pai da Root. A Root depois escreveria no livro que a Supergirl o matou. Era mentira, mas era uma mentira necessária para que os bandoleiros nunca fossem atrás de vingança. 300 anos depois, uma Root muito idosa e a Kara, que, cara, tá novinha. Elas libertam o Krem da Zona Fantasma. Ele sai arrependido e pedindo pelo perdão. E a Root acerta ele com uma bengala, velho. Ela não matou ele, não perdoou ele e falou assim, mano, se foda, eu vou embora. Esse final diz mais sobre vingança, justiça e sobre o que a gente faz com a dor do que qualquer discurso poderia dizer. É uma história realmente muito bonitinha. Demais. Vale muito a pena de ler. Vale. Adquiram o HQ, tá na Panini. Usa o nosso cupom.
Caralho, meu sonho, tá? Mentira. Meu sonho, tá? Então, galera, e é justamente essa história poderosíssima que está chegando ao cinema. Supergirl, a Mulher do Amanhã, chega aos cinemas dia 26 de junho de 2026. Tá quase aí, sendo o segundo grande filme do novo universo da DC, dirigido por Craig Gillespie, o mesmo diretor de Cruella e Eu, Tônia, com o roteiro de Ana Nogueira. Millie Alcock, conhecida por interpretar a jovem princesa Rhaenyra Targaryen na Casa do Dragão, vai dar vida a Kara Zor-El. E pela forma como ela construiu personagens complexos na série da HBO, a expectativa é muito alta. E o papel do vilão Creme das Colinas Amarelas ficou com o autor belga Matthias Schoenaerts. O papel do vilão Creme das Colinas Amarelas ficou com o ator belga Matthias Schoenaerts. E a Ruth será interpretada pela Eve Ridley. Uma das grandes novidades é que o filme vai incluir o Lobo, interpretado pelo Jason Momoa, que é um personagem que não tem na HQ original. O James Gunn explicou que o Lobo foi adicionado para ajustar a adaptação para uma estrutura de 3 atos, e que ele sentia que o Lobo era o maior personagem de quadrinhos que nunca esteve num filme. Vamos ver como que vai ser essa adaptação, né? Eu acho que vai ser bem boa, tá? Eu Porque pra mim o Jason Momoa sempre foi o Lobo. Ele como Aquaman, porra, sai fora, mano. É o Lobo, é o Lobo. Perfeito. O diretor revelou que leu o primeiro roteiro da Ana Nogueira e só depois que ele mergulhou no universo dos quadrinhos para comparar. O que ajudou a verificar se a narrativa funcionava para quem não domina a mitologia kryptoniana. Primeiro, a gente espera muito da adaptação da Kara. Perfeito. Porque essa versão da Supergirl não é que nem as outras, igual um coadjuvante do Superman. Ela tem a sua própria dor, seus próprios limites e a sua própria forma de ser heroína. O diretor confirmou que esta Kara amadureceu sozinha num pedaço de Krypton à deriva, convivendo com perdas e hostilidades antes de chegar à Terra. E segundo, a relação entre Kara e Ruth. Porque, cara, de verdade, é o coração da HQ. Duas pessoas de mundos completamente diferentes que se encontram numa missão de vingança e saem diferentes do que entraram. E terceiro, a questão central da história. A diferença entre vingança e justiça. Entre matar e punir, entre perdoar e simplesmente seguir em frente. Isso é o que faz a HQ ser mais do que uma aventura espacial. E claro, por último, que a arte e o visual do filme respeitem a escala cósmica que Bill Kiesevel criou nos quadrinhos. Mundos alienígenas, dragões espaciais e corrida até o fim do universo, cara, pra mim, isso precisa estar em tela. Vai custar muito? Vai custar muito? Vai pra caralho. Muito. Vai custar demais. Mas não deixe esse meu sonho morrer, velho. A gente tem que sonhar, galera. Não, se isso, mano, for pra tela, pelo amor de Deus. Tipo assim, a gente tem muita expectativa e agora você sabe da onde essa história vem. Vai para o cinema dia 26 de junho, não esquece, com um olhar completamente diferente. E se der, mano, lê HQ, velho, antes de ver o filme. Sim, mano, é exatamente isso que eu ia falar. Se você ainda não leu a HQ, corre porque de verdade vale muito a pena, cada página. E com certeza, se vocês quiserem que a gente traga uma análise do filme, porra, com certeza a gente vai trazer. Então escreva aí nos comentários. Comenta aí, velho. E esse foi o nosso vídeo. Comenta aqui o que você acha dessa HQ, o que você achou dessa análise. Compartilha com os seus amigos. Deixa o like também para ajudar. Esse é um formatinho novo que a gente quer trazer aqui no Refúgio. Então se você aprovou, só deixa um sinalzinho aí pra gente saber. Não esquece de se inscrever, dar o like, comentar, compartilhar. Véi, faz tudo aí pra dar essa força pro Refúgio e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.